Olá, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Sintonia, programa que entra em diversas rádios e emissoras aqui do Rio Grande do Sul, também publicado no nosso YouTube, mas mandar um abraço aos ouvintes aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, que nos acompanham pelo FM 97.5, pela Rádio Pampa, nessa grande parceria que fechamos com Alexandre Gadré, com Paulo Sérgio Pinto, que em seguida vão estar em novo local aqui em Porto Alegre, direto da Avenida Ipiranga, inaugurando um novo prédio do Grupo Pampa de Comunicação, que no sábado e no domingo roda o nosso programa Sintonia, sempre com convidados especiais. No interior do Rio Grande do Sul, nós estamos em muitas emissoras também, conversando com regiões estratégicas do nosso estado. Lá na região central do estado, estamos na Rádio Imembuí de Santa Maria. Se formos para Lajeado e para o Vale do Taquari, você nos acompanha pelo 102.1 na Rádio A Hora de Lajeado. E se você for para a Zona Sul, para a Costa Doce, para os lados de Pelotas, São Lourenço, Camaquã, você nos ouve pela Rádio Acústica FM 97.7, sempre dando carona para o nosso programa. Hoje eu recebo advogado, ele é sócio-diretor da DPM, Armando Perim, que você já sabe, na outra temporada dos nossos programas, sempre em ano eleitoral, faltando um ano para as eleições, a gente inaugura os nossos programas que ouvem pré-candidatos, a gente faz uma boa relação aqui com os pré-candidatos a governador, a senador, de uma maneira muito tranquila. E o Armando Perim participou de diversas entrevistas conosco no programa, fez toda a avaliação naquela oportunidade, mas hoje eu quis ouvir mais o Armando, para depois convidá-lo para estar aqui conosco, de acordo com a sua agenda aqui em Porto Alegre, onde gravamos direto da ProHub, aqui nessa parceria que temos agora com a PUC. Então, Armando Perim, muito obrigado. O que não mudou foi o da mim foi para Santa Catarina, né? Mas o que não mudou é o bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada rádio segue colocando dentro da sua programação. A Rádio Pampa coloca sábados e domingos pela manhã, a Rádio Acústica na quarta noite, a Rádio Membuí na segunda-feira à tardinha e a Rádio A Hora na terça-feira também no final de tarde. Isso não mudou. Uma alegria receber o nosso Armando Perim aqui no programa, mais forte, você vai notar aí, para quem nos acompanha nos cortes no YouTube, tá mais forte, tá mais magro, cuidando mais da saúde e acompanhando todo esse cenário. Tudo bem, Armando? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Voltaire, uma satisfação participar do programa Sintonia. Enquanto tu falava, eu ficava pensando se a saudação ainda seria bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque as coisas mudam tão rápido e o tempo é tão veloz que eu não tinha mais a convicção se essa era a saudação adequada para um podcast ou, enfim, se ainda se chama podcast ou tem algum outro tipo de nome esse formato. Mas, de qualquer sorte, registrar a minha satisfação enorme estar aqui conversando contigo. Nós sempre temos papos muito agradáveis e produtivos dentro de uma perspectiva de trazer novos pontos de vista e sem fechar nenhum tipo de entendimento sobre nenhuma das grandes questões polêmicas que assolam a sociedade, não só brasileira, como mundial, né? Não recordo, na minha existência, pelo menos na minha existência adulta, de uma época em que nós tivéssemos tantas notícias, tantos fatos, tantos acontecimentos de grave impacto, né? Nós temos uma guerra de Ucrânia e Rússia, que nós não damos mais bola. Nós temos um conflito, perdeu até interesse, né? Israel-Palestina. Nós temos a questão do embargo ou das tarifas dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Nós temos a condenação de um ex-presidente. A gente, todo dia, é praticamente surpreendido com uma notícia grande de tanto impacto, que a notícia de ontem, que também era impactante, parece que ela desaparece da nossa vida e do nosso horizonte. Então é um momento interessante da história e que bom que a gente consegue fazer esse retrato e conversar um pouco sobre
o que está acontecendo. Armando Perin, sabe que eu encontrei a Juliana Brizola, minha amiga, e ela fala que de vez em quando reassiste o nosso episódio, e naquela oportunidade, já vai fazer quase 4 anos, a gente estava falando das últimas eleições, naquela oportunidade a Juliana Brizola concorreu a deputada federal, ficou de suplente, fez mais de 60 mil votos, fez uma boa votação. Do PDT entraram o Pompeu de Matos e Afonso Mota como os 2 deputados federais, e agora ela aparece nas pesquisas como uma grande revelação. Ela aparece liderando as principais pesquisas do cenário eleitoral aqui no Rio Grande do Sul como pré-candidata a governadora. Há um movimento, né, de tentativa de unificar o nome da Juliana Brizola com outros partidos do mesmo campo, centro-esquerda, como o PSB, o PDT. E naquele episódio a gente tentava compreender o leitor para verificar se existia espaço para um diálogo, ou um pré-candidato, ou um político, que debatesse mais as ideias, que tentasse enfrentar mais os problemas, fugindo daquela polarização na época que era o grande confronto. Nós tínhamos uma final de Copa do Mundo com os 2 grandes líderes dos 2 polos, que era o atual presidente, na época, Bolsonaro, e contra o presidente Lula. Ainda dá para criar um espaço, um cenário para um político de centro nesse momento no país? Ou, na tua visão, ainda vamos sofrer com a polarização, ainda vamos mergulhar nesta polarização, Armando? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E que a gente vai ver bem isso o ano que vem. Eu sempre sou um esperançoso, tenho um otimismo em relação ao Brasil, e tudo cansa, e a polarização tem que cansar também. E eu vejo muitas pessoas que antes eram mais aguerridas em defender um tipo de ideia, hoje sendo talvez um pouco mais racionais ou cansadas do debate extremo. E eu até falava antes para ti, de começarmos a gravação, de que para mim qualquer coisa que tem extremo na expressão eu já afasto. Extrema direita, extrema esquerda, não gosto de extremismos, né? Acho que quando a gente fala em extremismo, a gente de pronto acaba com um espaço do diálogo. Ele não pode acontecer entre extremos. Mas, de qualquer sorte, esse extremismo acho que extenua bastante a sociedade. Como sociedade, não verifica que a gente tenha ganho nada. Então, penso que sim, penso que a tendência agora, já que essa polarização teve um aspecto positivo, e nós falávamos isso ano passado, o ano retrasado, de que pelo menos as pessoas começaram a se interessar por política. Pois é, talvez isso sim. De uma forma errada, mas o fato é que teve essa finalidade, isso é positivo. Política e também decisões do próprio judiciário, do STF. É a primeira geração que decorou os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos são pop. Mas, enfim, então tem esse aspecto positivo, tudo tem que ter um aspecto positivo, mas ela cansa, ela já passou, né? A gente tem que começar a fazer uma construção em nome de algo efetivo, né? E dentro do possível buscando a veracidade de informações, né? O real estado em que está a sociedade, o que é bom para o povo, né? Quais são efetivamente as obrigações do governo, o que depende do governo, o que depende do cidadão. A gente tem uma tendência às vezes a achar que tudo é o governo que vai resolver, e a gente sabe que isso não é verdade, não é possível e não acontece em nenhum lugar do mundo, né? Então eu tenho uma esperança que sim, mas acho que a gente vai ficar um tempo ainda refém da polarização. Talvez ela fique um pouquinho mais sofisticada, né? Não aquela polarização bruta da ofensa cara a cara. Talvez um pouquinho mais de sofisticação, um pouco mais discreta, mas acho que a gente ainda vive em torno de 2 adversários políticos, né, que representam ideias de Estado e de sociedade completamente diferentes, e as pessoas acabam tendo que se filiar a um ou outro. E às vezes eu acabo escolhendo um, não por ter uma identidade de entendimentos, mas porque ele é menos diferente do que o outro, né? Isso é uma constatação, uma busca, né? 4 anos depois da gente receber os pré-candidatos ao governo do estado, o Armando, que participou conosco também de uma entrevista com, na época, vice-presidente da República. A gente ouviu todos os lados naquela temporada, e vamos fazer nessa temporada também, porque é uma maneira também da gente buscar compreender, entender, se relacionar com os players que vão disputar, vão ter espaços importantes para mudar a vida das pessoas. Isso é muito importante. O julgamento, Armando,
que tomou conta nas últimas 2 semanas, a condenação do ex-presidente Bolsonaro, na tua visão, ele acaba... os ministros, né? Isso é um debate que se tem. Os ministros do STF, eles tradicionalmente eram mais reservados ao longo da corte, ao longo dos anos. Eles passam a exercer um papel de players praticamente políticos. A gente teve o voto de um dos ministros, né? Do ministro Fux, que surpreendeu, colocou um outro lado, né? Votando até por absolver o Bolsonaro. Os outros ministros votaram pela condenação. Mas como é que tu enxerga, Armando? No teu dia a dia você recebe prefeitos, pela DPM, passa orientação aos prefeitos. Como é que tu enxerga esse interesse da população em, de repente, através das redes sociais, virar comentarista do judiciário e parecer entender do judiciário, pessoas que não são do campo do direito, não são advogados, não militam dentro de uma OAB, mas, ao mesmo tempo, todo mundo agora parece que entende, como se a gente estivesse vendo uma partida de um jogo de futebol. Como é que tu compreende tudo isso dentro da tua trajetória profissional, Armando? Bom, tu falou algo que eu acho extremamente importante, a gente tem que fazer um pouquinho de busca histórica, né? Desde que as votações do Supremo começaram a ser televisionadas, os ministros do Supremo começaram a ter caras. Até então tinham nomes. Eu mesmo, que sou da área jurídica, não sabia o rosto de todos. Sim. Tá? Começa a transmissão televisiva das sessões do Supremo. Existem estudos que dizem que depois que isso começou a ser transmitido, os votos começaram a ficar mais longos. Ah, sim. Né? Os debates talvez do ministro brilhar ali, né? mais aguerridos, porque um ministro supremo é um homem igual a gente. Ele é um ser humano, não é um papel em branco, e ele tem, por característica humana, defeitos, qualidades, características que todos nós temos. Então, exigir de um ministro a perfeição ou de um agente público, seja presidente, seja deputado, seja vereador, seja quem for, também é um exagero entender a perfeição. Claro que tem que se buscar, sim, uma boa prestação jurisdicional, falando em judiciário, uma boa prestação legislativa, executiva, falando nos demais poderes, mas sim, eles erram, são homens, e isso é normal em qualquer lugar do mundo. O que a gente tem que ter é bons mecanismos de ou evitar o erro ou de correção dos erros com menor prejuízo. Mas enfim, voltando aqui, então os julgamentos começam a ser transmitidos, os votos começam a ser maiores, isso tem uma certa... um impacto na sociedade que a gente começa a ver e a gente começa a se interessar. E é bom que a sociedade também se interesse pelas decisões do judiciário. Afinal, ninguém escapa né, da lei e também da maneira como essa lei é interpretada, e quem faz isso é o judiciário. Eu recordo que o ministro Teori Zavascki, ainda no exercício da jurisdição, um dia, subindo as escadas do Supremo, relatava um caso importante. E um repórter chegou e disse: ministro, sua opinião sobre tal situação está sob a sua relatoria, o que o senhor pensa? E o Teori olhou e disse assim: olha, eu não vou falar nada, porque um juiz fala nos autos. E aí o repórter insistiu e disse: olha, não adianta tu insistir, eu vou falar nos autos, então tu fica acompanhando o que está acontecendo, o despacho é público, quando sair é o que eu penso, é aquilo ali. Esse tipo de conduta, esse tipo de entendimento, não é mais o que vigora na Corte Suprema, né? Todos os ministros fazem questão de ter opinião e ter opinião sobre os mais variados assuntos, né? Ou seja, se tornaram também um órgão de produção de opiniões, e isso não é bom, né? O judiciário, por natureza, por conceituação, por concepção, é um poder que age mediante provocação. Então, como regra, ele não tem iniciativa. Claro que existem situações raras em que o judiciário pode ter algum tipo de iniciativa, mas, como regra, ele não tem iniciativa, ele é provocado, age por provocação, portanto tem que ficar quieto esperando, né, que as coisas cheguem até ele. Eu não simpatizo, e talvez pelo tipo de personalidade que tenho, de ser um pouco mais reservado, com essa ideia de ministros supremos serem popstars, né? Darem a todo momento entrevistas, opiniões, participarem de congresso para cima e para baixo, porque o juiz fala nos autos. Pelo menos foi isso que eu aprendi na Faculdade de Direito, aqui da PUC, há 30 anos. Né? Agora, isso tem um efeito, né? Porque um efeito de publicizar, e a população, a partir do momento que conhece a posição de um ministro, se sente autorizada a comentar.
Mas é só um comentário. Isso faz com que a população acabe muitas vezes atacando, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e a população passou a entender também, parece que demorou a população a entender que os ministros também são indicações, em dado momento, são indicações políticas, né, são conduzidos por um presidente da República e que isso pode ou não ter suas consequências, isso faz parte do debate. Antes parece que a população não tinha bem essa consciência, que tinha uma indicação de um presidente que estava ali, que poderia vir a julgar algo que interessava ou não o presidente. Alguns movimentos dentro do país, Armando, que é interessante a gente analisar. Se a gente for analisar os dados do IBGE, a gente registra crescimento da carteira assinada, dos empregos. Mas a gente percebe também uma sociedade, jovens de 17, 18, 19 anos, que não querem mais a carteira assinada, que estão se desamarrando de estruturas convencionais que para nós eram regras, a gente estar trabalhando, estar no escritório, acordar cedo, conseguir ganhar o nosso dinheiro mensalmente. A sociedade, ela está mudando dentro desse aspecto, e aí políticas que antes eram consideradas um verdadeiro sucesso do ponto de vista social, e eu vou citar aqui, como é o caso do Bolsa Família, né, de se poder dar um tipo de sustento para aquela família que pudesse estar passando por diversas dificuldades ou tivesse fome. A sociedade passou a questionar, inclusive, estas políticas de assistência social. É o caso do próprio prefeito Diogo de Bento Gonçalves, que a gente conversava, que passou a criar estratégias com feiras de empregos, com demais empresários, com empresas, com o Cine, para tentar mudar esta realidade. Como é que o Armando Perin enxerga essa sociedade de hoje, esse modelo do capital e trabalho atualmente? Sabe que eu sempre penso que o que existe, ou melhor, o que não existe no Brasil é a clareza acerca de um projeto de crescimento. Né? Se hoje perguntarem para mim o que o Brasil projeta para daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, como nação, não como gestão, né? A gente fala no direito, não um projeto de governo, mas um projeto de Estado. Onde nós queremos estar como país daqui a 10, 15, 20 anos. Isso dificilmente vai ter uma resposta. Tanto de quem está no comando da gestão pública, quanto na própria população. E acho que nesse caso o protagonismo tem que ser dos agentes públicos. São eleitos para isso, né? Para dar algum tipo de orientação. Por que eu começo enfrentando uma questão que é tão complexa e tão difícil de compreender? Porque se eu não sei para onde vou, né, em princípio qualquer coisa vai me servir. Ou não, nada vai me servir. Então, acho que a primeira coisa, falta um projeto de nação. E um projeto de nação ele não é construído individualmente pelo executivo. Ele é um projeto nacional, das instituições, de todos os poderes, da própria sociedade civil organizada, enfim. E eu não enxergo isso. Eu tenho 54 anos praticamente, tenho uma vida que eu considero resolvida, mas eu tenho uma filha adolescente que eu tenho preocupação, não só no que vai ser da vida dela, eu tenho preocupação inclusive em me comunicar com ela para entender o que ela quer e o que ela espera da sociedade. Como ela enxerga o mundo, né? E porque é uma incapacidade que a minha geração, que é a geração hoje da minha idade que está no poder, que está no comando, né, não saber entender o futuro, o que as pessoas procuram, o que esperam do poder público. Claro, não estou falando de coisas elementares, porque ninguém mais se satisfaz com água encanada, esgoto, transporte. Nós nem temos isso, mas na verdade as pessoas querem outras coisas, né? A gente é uma sociedade do consumo, uma sociedade da velocidade da informação, a sociedade da experiência, da instantaneidade, da sação pessoal. Da busca por aceitação imediata através de likes ou redes sociais. Então, né, eu também teria dificuldade de identificar isso. O fato é que nós precisamos ter um projeto. Né? E isso seria só através de um pacto social que envolvesse a todos para sabermos onde vamos e, de alguma maneira, fazer algum tipo de correção de rota no caminho, que é sempre normal, para que as pessoas pudessem, então, se identificar com aquilo e se agregar. Quem está chegando agora no mercado de trabalho,
Isso é interessante, eu ouço muito o Dado Schneider, que é um publicitário Sim, aqui nosso, que ele sim. sempre diz que o mundo mudou bem na nossa vez, né? E a gente não sabe muito bem o que fazer. A frase do Dado eu acho maravilhosa. E também tenho ouvido ultimamente o Michel Alcoforado, que é um antropólogo, Sim. tem um trabalho muito interessante em que ele fala muito das gerações, né? E uma espécie de incógnita, as gerações mais recentes, especialmente a geração Z e agora a geração Alpha, Isso. né? Não estão posicionadas no mundo porque nem eles sabem exatamente o que é. Acho que boa parte disso competiria à geração que está hoje nos postos de comando de construir um diálogo, uma maneira de definir um projeto para o Brasil. Né? Aquela história de que o Brasil é o país do futuro desde sempre e o futuro nunca chega. Mesmo com toda a crise que acontece, e ela está presente aí, nós somos ainda a 10ª economia do mundo. Né? Isso não é pouco. Não é pouco. Sob o ponto de vista econômico. Então tem que acontecer alguma coisa. Especificamente em relação ao projeto do prefeito Diogo Segabinazes, lá de Bento Gonçalves. Eu acho que ali existe um projeto. Né? Ele tem um projeto de fomento ao emprego, de fomento à economia local, através da empregabilidade do maior número de pessoas, através da diminuição do tamanho do Estado no assistencialismo e a implementação do tamanho do Estado em outras áreas, como, por exemplo, educação, saúde, segurança pública, infraestrutura. Então, acho que ali em Bento Gonçalves, especificamente, existe um projeto claro. E por isso talvez as coisas aconteçam de uma maneira mais concreta, porque quem vai a Bento, quem está em Bento, sabe o que pode acontecer. Nesse movimento que ele começou já faz mais de ano, né, de identificar os cadastrados no Bolsa Família, chamar o empresariado, selecionar vagas, eventualmente conseguir qualificação para as pessoas e dar a oportunidade real, né, as pessoas já sabem que a qualquer momento podem ser procuradas pelo município para que as coisas aconteçam, e isso é um projeto claro, né, que vem ao encontro daquilo que há pouco falei, que nós temos que ter um projeto de nação, um projeto de crescimento, um projeto de sociedade. Então, eu sou muito simpático a isso, de tudo que eu vejo. Claro que eu não sei os detalhes do programa dele, a gente sempre sabe o que é divulgado na mídia, né, mas do que eu vejo, me agrada. Eu teria um apoio total, porque eu acho que isso sim é uma política inclusiva, né? A gente teve uma renovação muito forte dos prefeitos, né? Nós temos no Rio Grande do Sul 497 prefeituras, e essa renovação veio também porque tínhamos muitos prefeitos e prefeitas que eram reeleitos, então é uma renovação natural. Esses novos prefeitos que você atende diariamente, qual a tua avaliação, Armando? Estão com mais criatividade, tentando resolver mais os problemas? Qual é a avaliação dessa nova safra de prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul? Olha, eu trabalho com isso há 35 anos. Né? E eu consigo perceber, nesse corte histórico de mais de 3 décadas, exatamente o perfil de pessoas que se candidatam à gestão de um município. E eu sempre penso que ser prefeito é a pior cadeira executiva que existe. É muito mais difícil ser prefeito do que governador, do que presidente da República. E quanto menor o município, mais difícil porque as relações são cada vez mais pessoais, são mais próximas. E ser gestor é tomar medidas antipáticas, mas necessárias, como também é ser empresário. Tá? Sim, tem que tomar inovador, né? Tem que ser inovador, às vezes tem que fazer cortes, às vezes tem que fazer recontratações, tem que dispensar pessoas. Um prefeito talvez seja mais grave do que isso, porque ele tem a lei que determina que coisas não podem ser feitas. Mas o que eu dizia é o seguinte, na minha avaliação. O sujeito hoje que quer ser prefeito e que é prefeito, que luta por isso, né, ele sabe que ele tem desafio de todas as ordens. Há alguns anos eu escrevi um artigo dizendo que a administração pública não tolera amadores. Né? Claro que existem amadores na administração pública, mas não tolera porque o nível de exigência, pelo menos formal, dos órgãos, e eu falo aqui do Estado do Rio Grande do Sul de fiscalização, é rigorosíssimo. Né? O sujeito, quando entra, assume um cargo de executivo, de prefeito, ele na hora colocou todo o patrimônio dele e a liberdade em risco, por mais boa intenção que tenha. Porque a legislação é complexa, a fiscalização
é permanente e ela é rigorosa, e tem que ser, porque quem administra o patrimônio dos outros tem que estar sempre prestando contas, isso é do sistema, não é? Mas eu vejo prefeitos muito motivados e com ideias muito boas. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que nós temos uma vontade grande, da grande maioria dos administradores, mas nós não temos ainda um sistema jurídico tão flexível que possibilite que algumas ideias que são boas, que trazem bons resultados, sejam implementadas com segurança jurídica, porque a nossa legislação ela é muito rigorosa, ela é muito apertada, ela não dá espaço para inovação. E eu não estou falando de inovação tecnológica, estou falando de inovação, às vezes, na forma de prestar um serviço público, por exemplo. Então, isso eu acho que dificulta um pouco. Lá no escritório, a nossa maior tarefa talvez seja tentar achar alternativas para que o gestor consiga colocar em prática uma ótima ideia que ele teve, mas que a legislação que existe hoje, se for lida de uma maneira tradicional e interpretada de acordo com o que sempre se entendeu dela, não possibilita que sejam feitas. É um grande desafio, né? Eu tenho essa liberdade de fazer essa pergunta para o Armando Perin, porque a DPM há décadas ouve, recebe prefeitos e tem, né, como seu trabalho, como sua função, sua missão, orientar os prefeitos, gestores, e o prefeito é isso, né, Armando? Ele acaba pegando relação, ele quer, e aí ele vê que o conselho é bom, ele quer mais um palpite, ele vai avançando na relação, porque é uma tarefa que ela envolve gestores com formações acadêmicas das mais diferentes, né? Desde o agricultor, ao empresário, ao advogado, ao economista, ou alguém mais da parte sindical. É uma grande mistura que a gente tem e que, de repente, está tomando conta de uma cidade com uma proximidade. Ele é cobrado na farmácia, ele é cobrado no supermercado, ele é cobrado ao chegar na sua casa e, muitas vezes, ele precisa ter uma saúde mental bastante elevada para conseguir imprimir os desafios, né, desse cotidiano que é ser prefeito. A gente tem uma leva de muitos prefeitos jovens também, né, nesse último mandato, o que faz com que os desafios sejam permanentes. E por ser uma sociedade mais imediatista, essa coluna ela também pode estar ao lado da própria angústia ou da própria tristeza, porque, como o Armando falou, a gente evoluiu nas maneiras de mostrar o trabalho. Hoje todo prefeito vem acompanhado de um bom Instagram, de uma boa equipe de comunicação, de videomakers, a comunicação está mais acelerada, todo mundo acompanha o trabalho de um prefeito, mas talvez a legislação e a aplicabilidade das ações ainda são antigas, ainda cumprem um rito que se demora, e isso pode causar uma confusão, pode causar uma tristeza, um desapontamento por parte do prefeito, né? E a DPM, o Armando Perin, tem esse dever, né, de conseguir fazer com que o prefeito não perca o seu caráter inovador, mas ao mesmo tempo que caminhe dentro da legalidade, dentro das 4 linhas, né, Armando? Voltaire e ouvintes, não existe algo mais desesperador que a impotência. Tu enxergar algo, tomar conhecimento de uma situação e não ter alternativa para resolvê-la. Ou, eventualmente, ter uma alternativa que ela juridicamente não é segura. Esse sentimento de impotência, claro que a gente vai sempre tentar vencer com o conhecimento, né? Com o estudo, com o conhecimento, com um pouco ou bastante, às vezes, ousadia, porque tu também tem que ver maneiras novas de interpretar a legislação, com olhos novos também, porque aquela história de que quem enxerga o novo com os olhos do velho, mata o novo. Não existe novo. Exato. Né? Então a gente tem que tentar entender efetivamente qual é a demanda, qual é a necessidade das pessoas. É claro que tem necessidades, referi há pouco, que são sempre as mesmas, são as necessidades básicas, mas ninguém quer mais só isso. Né? As pessoas querem significado para suas vidas. E o poder público não pode dar conta disso, porque é algo pessoal, mas ao mesmo tempo ele tem que ter algum tipo de estrutura social ou viabilizar a existência de uma estrutura social em que o sujeito tenha acesso àquelas ferramentas
que depois poderão ser utilizadas para que ele alcance os seus objetivos sociais. Quando me perguntavam, e me perguntam de tempo em tempo ainda se eu sou de esquerda ou direita, eu sempre digo que primeiro tu me diz o que é esquerda e direita, para ver onde é que eu me encaixo, porque a gente não é preciso nos conceitos e todo mundo tem uma ideia do que é esquerda e do que é direita. Mas eu sempre digo o seguinte, como esquerda e direita é um conceito político a partir de quem está na gestão do poder público, eu digo que, para mim, né, o poder público em si, seja quem for que estiver no comando, só tem uma função. Claro, além das funções de soberania, segurança nacional, etc., a função é promover a efetiva igualdade de oportunidade entre as pessoas. Quando o poder público consegue efetivamente, através de políticas públicas, promover a efetiva igualdade entre as pessoas e coloca todos na mesma linha de partida, é o momento em que ele pode se retirar e deixar que a sociedade resolva isso. Até que esse momento aconteça, a participação do Estado, ela é fundamental e eu entendo que ele não é um Estado mínimo. E essa é uma questão importante, né? Quando as pessoas falam do Estado mínimo, o que é isso, né? Menos educação, é menos saúde, é menos infraestrutura, é menos segurança pública. Ah, não, a máquina do Estado tem que ser menor, tem que ser mais ágil, né? A gente tem que entender também do que está falando. Então é claro que o Estado, em relação ao Armando, ele é mínimo. Sim. Porque de um jeito ou de outro, o Armando resolveu a educação dos filhos, o Armando resolveu a saúde com seu plano de saúde, de alguma maneira resolveu parte da sua segurança, porque ele anda numa zona urbana mais central, onde tem mais policiamento, Com segurança mora privada no prédio. no prédio. Então, realmente, em relação a mim, o Estado é mínimo, mas não é, eu não sou a maioria. E essa é uma questão interessante, né? A gente tem que sempre uma tendência a se comparar com quem está numa condição melhor do que a nossa, e por isso a gente pensa que não está bem, mas nunca olha para baixo para se dar conta que a gente está melhor que a grande maioria da população. Falo por mim. Então, acho que esse tipo de sentimento ele é importante para que eu, Armando, entenda e tenha convicção do que há pouco falei. O único papel do Estado efetivo é promover a igualdade entre as pessoas. A partir deste momento, né, e tem que ter uma política efetiva. Então, eu não sou contra a Bolsa Família, mas eu acho, salvo situações excepcionais, que um sujeito está há 5, 10, 15, 20 anos no Bolsa Família, acho que é um problema. Claro, salvo situações excepcionais. É uma pessoa com deficiência que não consegue prover o seu trabalho. Então, a sociedade existe para dar conta disso. Então, a gente tem que fazer esses ajustes para que as coisas, ao final, aconteçam e para que o Estado caiba dentro do que arrecada. Essa também é uma outra questão importante. Voltando lá atrás, dentro de uma política que nós falamos, do prefeito de Bento Gonçalves, né, de efetivamente ir até os locais verificar o estado em que essas pessoas têm, que recebem algum tipo de auxílio público, e o auxílio público é pago por nós, né? Acho que isso é uma coisa importante. Né? E o poder público está sempre na nossa vida, e o poder público está sempre, de alguma maneira, potencialmente dando auxílios. Né? Talvez a gente não se dê conta disso, mas quando uma pessoa de classe média, de classe alta, estuda numa universidade federal e não paga, ele está sendo subsidiado pelo poder público. Com certeza. O poder público não está tirando dinheiro do bolso, mas está viabilizando um acesso. Então, a gente tem que ter um pouco de noção, né, de como o poder público age. Armando Perim, advogado, sócio-diretor da DPM, quero teu encerramento só para a Rádio Pampa. A gente continua nas demais emissoras, Rádio Pampa FM 97.5, que retransmite nosso programa sábados e domingos, Armando Perim. Bom, eu vou fazer uma saudação final na pessoa do Paulo Sérgio Pinto. Por favor, jantamos, né? Temos que repetir nossa janta. Jantamos com Paulo Sérgio, Frederico Antunes estava conosco também, né? Isso, que é o maior comunicador do Rio Grande do Sul hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Uma pessoa fraterna, educada, gentil e um profissional de uma grande competência. E saber que toda a organização que está sobre a gestão de alguém com essas qualidades é uma organização que serve muito bem o seu papel. Então, queria fazer essa saudação final na pessoa do Paulo Sérgio Pinto, de quem eu tenho muita admiração, e agradecer a oportunidade
sempre aberto a críticas, a comentários e, enfim, a maneiras de enxergar a realidade com outros olhos que não os meus, e agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Armando Perim aqui na Rádio Pampa, no Sintonia. A gente continua agora na Rádio Membuí, em Santa Maria, rádio acústica de Camaquã para toda a região Centro-Sul, também na Rádio A Hora para todos os municípios do Vale do Taquari. Armando Perim, a gente falava sobre gestão pública, sobre perspectivas políticas. Como é que o Armando, como um grande leitor, avalia essas ações do próprio Donald Trump, dessas imposições de tarifas no Brasil, por não aceitar o que o judiciário estaria fazendo com o ex-presidente Bolsonaro? Como é que você vê, Armando, essa questão diplomática de uma mistura de política internacional com o retorno do Trump lá nos Estados Unidos? É um movimento global, né? Global. De extremas direitas e extremas esquerdas, e mesmo que não sejam extremos, são qualificados, porque quanto mais distante do meio, mais extremo é. Eu não gosto e não acredito que isso seja sustentável por muito tempo. E o que eu não acredito que seja sustentável por muito tempo? A política do embate. É claro que os países têm interesses próprios, e geopolítica é algo extremamente complexo. Não é algo que a gente resolve no sentido de que se o Brasil não vende para os Estados Unidos, vende para o México, porque daqui a pouco o México precisa comprar algo dos Estados Unidos, que vai dizer que se comprar do Brasil, ele não vende mais. Então é um tabuleiro, algo muito complicado, e que eu não estou autorizado a fazer nenhum tipo de análise, mas já ouço bastante, tenho algum tipo de leitura para entender que geopolítica é uma coisa complicada, não é uma relação direta entre um país e outro, um toma lá da cá. Mas voltando aqui, eu não acredito no embate. Eu acho que o país pode sim defender os seus interesses, deve, mas tem que ter uma política colaborativa. Afinal, a sociedade global é uma só. Esses motivos aparentes ou velados, no sentido de que o presidente Trump não concorda com um tipo de procedimento que a justiça brasileira segue em relação... Hoje, o ex-presidente Bolsonaro, mas poderia ser com qualquer outra pessoa, não gosto de pessoalizar. Para mim, sim, é uma violação de soberania. Sempre vai ter alguém dizendo, mas lá na Venezuela o pessoal rouba a eleição, tem... observadores internacionais, e aí não é soberania. Eu disse, mas eu acho que existe grandes diferenças. Primeiro que o Brasil não é uma ditadura. Por mais que as pessoas queiram, em algum momento, entender que a gente está numa ditadura, eu não consigo enxergar assim. Eu respeito a opinião contrária, mas eu não consigo enxergar ditadura. De 4 em 4 anos nós temos eleição, ainda que tenha se questionado durante algum momento a segurança, a validade e a efetividade das urnas, nada foi demonstrado. E quem questionava isso foi presidente por 4 anos, quer dizer, teria acesso a tudo, né? E tudo que se viu e que se noticiou, nada de concreto, além de uma desconfiança geral. Né? Então, eu não acredito, isso é uma crença minha, né? O Brasil não é uma ditadura, o ano que vem nós vamos poder votar, e talvez tenha uma alternância de poder, o que não existe na Venezuela, então acho que não é nenhum tipo de comparação racional possível. Eu acho que isso é muito mais uma palavra que está na moda, eu não gosto, mas vou ter que dizer porque é o que representa bem a tal da lacração. Sim, então eu quero acabar com a notícia, vai para a Venezuela, vai para Cuba. A gente estica a corda toda hora, nos exemplos. Então não adianta, nós temos a nossa realidade, o Brasil não é um país desprezível, a gente falou antes, é a 10ª economia do mundo, né? As instituições de um jeito ou de outro funcionam, é claro que tem falhas, é claro que precisam ser aprimoradas, mas eu não consigo enxergar o Brasil como uma ditadura sob nenhum aspecto, nem sob a liberdade de expressão. Tá? No geral, a população brasileira fala o que quer de quem quer. O que não pode e não deve é mentir. É inventar coisas que não existem, porque isso tem uma questão de responsabilização. E em situações específicas, para que isso não prejudique a sociedade como um todo, talvez esse direito de liberdade de expressão seja limitado. Aliás, eu quero dizer sempre que não existe no Brasil, pelo menos, e nós estamos no Brasil, não adianta dizer nos Estados Unidos, pode falar isso, o nosso sistema jurídico é outro, a nossa tradição cultural é outra.
Não existe direito ilimitado no Brasil. Nem a vida é um direito limitado, porque Sim. a nossa Constituição diz que em caso de guerra pode ter pena de morte. Então, nem a vida, que é o maior direito, ele é limitado. Ele pode ser preso. Então, em algum momento, tem que ter um limite da liberdade de expressão e, claro, a questão é qual é o limite. Mas eu não sou plenamente favorável a uma liberdade de expressão absurda e restrita a qualquer momento. Ainda que a pessoa possa usar como contra-argumento que depois quem eventualmente passou do limite pode ser responsabilizado, porque às vezes o estrago está feito. Às vezes a vítima do bullying se matou. Às vezes alguém errou uma decisão e causou um prejuízo irremediável, porque acreditou numa fake news ou por qualquer outro tipo. Então nós temos que ter responsabilidade pelo que falamos. Mas, de novo, voltando à questão do Trump, né? Esse tensionamento que não é só com o Brasil, é praticamente em todos os países, né? Foi com o Canadá, né? Sim, logo que ele venceu a eleição. Com o México também, né? Com a China, com a Índia. Então, isso é um comportamento dele. Assim, eu até gostaria de ouvir alguém sobre o aspecto da americana para ver se isso está retornando em alguma coisa positiva para o país deles, porque o Brasil, de um jeito ou de outro, claro que sofre com isso, mas vai se readequar, porque Sim. produtos primários, que são a grande fonte de exportação, todo mundo precisa. Claro que abrir novos mercados não é do dia para a noite, ainda mais nas quantidades que nós precisamos. Mas eu acho que essa fundamentação do Trump no sentido de que não concorda com a justiça brasileira e tal, eu acho que isso é uma invasão de soberania. E como nós somos um país democrático, não podemos aceitar. Armando Perin, nós passamos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, há mais de um ano, por uma grande crise provocada pelas enchentes, né? A gente circulando o centro da capital, ainda há muito comércio, ainda com as portas fechadas, uma sensação de que em alguns pontos não teve esse recomeço. Qual é o teu olhar dessa reconstrução do empreendedor, do empresário gaúcho após essa grave crise climática que nós tivemos de tão alta escala que atingiu a muita gente, muitos empresários aqui no Rio Grande do Sul? Bom, vou dar 2 exemplos locais aqui de Porto Alegre. O primeiro do centro e o segundo do quarto distrito, que também foi inundado. E por quê? Porque são 2 lugares que eu frequento, eu ainda gosto do centro, eu me criei trabalhando, todo o início da minha vida profissional foi no centro, trabalhei mais do que 20 anos no centro, e o nosso escritório já há 18 anos está no quarto distrito. Né? O nosso escritório ficou durante 40 dias com água dentro a 1,80 m, todo o quarto distrito. Impressionante. E foi um prejuízo muito grande. E passado 1 ano e meio das cheias de maio, praticamente 1 ano e meio do ano passado, o que eu vejo no quarto distrito, por exemplo, são vários negócios novos abrindo. Então acho que o quarto distrito está em recuperação. Tem muita coisa fechada, é verdade, mas tem muitas coisas novas sendo abertas, outras que foram reformadas, restauradas, prédios que até então estavam desocupados foram agora adquiridos ou locados, estão recebendo investimentos. Então, acho que o quarto distrito está tendo uma boa recuperação, é a visão que eu tenho de quem diariamente frequenta. Passa por ali. O centro de Porto Alegre, eu fazia um certo tempo que não ia e na semana retrasada fui 4 dias seguidos e pude caminhar bastante pelo centro. E aí o centro me impactou negativamente. Eu tive essa impressão também. Eu vi um centro fantasma. Na época eu trabalhava no centro, o centro era uma reunião de pessoas a qualquer hora de uma maneira muito significativa e muito numerosa. Eu sempre dizia que na hora do almoço a impressão que eu tinha era que tinha aberto a saída de um campo de futebol, de um estádio de futebol. Eu fui almoçar no centro semana passada, passei várias vezes, retrasado também e tal, e não via ninguém, nem na hora do almoço. Restaurantes vazios, poucas pessoas, literalmente abandonado. E eu fiquei preocupado com isso, porque o centro de uma cidade é sempre a referência daquele local. Quando nós viajamos, a gente sempre procura conhecer o centro histórico das cidades para buscar as referências e tal, ainda que talvez não seja o local em que a gente hospede, mas todo mundo gosta de conhecer o centro, o mercado público, as praças históricas, eventualmente os museus. E eu fiquei muito mal impressionado com o centro, embora tenha toda uma tentativa do poder público, pelo menos é o que se noticia, de que vai fazer investimentos, mas eu não sei se a iniciativa privada está respondendo a esse incentivo, a esse estímulo. Talvez, quando
finalmente todas as obras de contenção de cheias forem concluídas e isso for atestado de que o sistema está plenamente em funcionamento e garantindo segurança, talvez isso gere uma confiança maior e sejam retomadas. Claro que o centro está muito mais próximo do rio do que o 4º distrito, mas ainda assim o 4º distrito não escapou do alagamento, né? Então, isso é uma impressão. No interior do estado, eu tenho viajado bastante, embora não fique muito tempo nas cidades, assim, no geral as rodovias estão praticamente reconstruídas, não é? E é vida que segue. Então, acho que o interior se recuperou bem. A gente transmite para Lajeado ali. Sim, Lajeado, Taquari, toda a turma do Vale do Taquari nos acompanha pela Rádio A Hora. Ali. E ali os danos foram enormes, gigantes, né? E a visão que eu tenho é a visão de um usuário de rodovias. Né? Acho que ainda vai um bom tempo. Também não sei qual é a efetividade do que se propõe a fazer para evitar futuros desastres, porque em Porto Alegre me parece que é mais fácil, porque existe todo um planejamento de um sistema que não funcionou por falta de manutenção, por falta de atualização, por falta de cuidado, mas mais fácil de fazer. A recuperação do pós-enchente, a gente sempre trata desse tema, né? O Armando que enfrentou de perto esta recuperação. Armando, um projeto pessoal teu, que sempre foi pauta aqui, é a questão também da tua própria produção na questão dos vinhos. Nos conta como está hoje ocupando esta tua agenda a questão dos vinhos, que passou por tantas etapas, é uma etapa longa, etapa dos estudos, da experimentação, do desenvolvimento. O que realiza ainda o Armando dentro desse mundo do vinho e o que ainda está por vir? Porque o Armando me falou uma frase aqui que eu anotei mentalmente, que em alguns aspectos a vida está resolvida, mas dentro de um parâmetro profissional, porque a vida plena, pessoal, profissional, ela está sempre em evolução, né? A gente está sempre em evolução. Nunca está resolvido, a gente sempre busca uma satisfação, a realização de um sonho, sempre coloca algo no nosso horizonte e por muito tempo o projeto dos vinhos, da produção própria, do vinho, da busca pelo conhecimento, ele ocupou boa parte da tua agenda, né? Como está esse projeto nas páginas do cotidiano do Armando Perin hoje? Bom, Voltaire, primeiro eu quero fazer um esclarecimento, porque a comunicação ela tem que acontecer a partir de conceitos precisos. Quando eu falei que a vida está resolvida, não quer dizer que a vida ganha. Exato. Ela está resolvida no sentido... Dentro do conceito de estado, dentro do conceito de estado mínimo, né? Que tu falava. Não, a questão de resolvida né? Eu sou um advogado, tenho o meu escritório, tenho uma atividade profissional, tenho a minha rotina. Muitos clientes, muitos municípios já... mas isso então, nesse sentido está resolvido. Agora, realmente ganha não está. Todo dia se levanta, procura. Batalha, né? Claro, para que aquele dia encerre com as suas tarefas feitas, né? Mas esse projeto da minha vinícola sempre foi um projeto que eu gostei muito de fazer. E eu tive... algumas surpresas não muito positivas, mas isso é da vida e é do empreendedorismo, porque em setembro de 2023 nós tivemos chuvas muito fortes na Serra Gaúcha e ali a minha propriedade foi bastante afetada. E alagou muito. Na verdade ela não alagou, ela foi... Como é uma área de aclive e declive, não é? A água levou boa parte de terraplanagem que havia sido feita e etc. E em maio foi o golpe final. Né? Então, o que aconteceu foi, e isso acontece com quem planta, né? Ainda mais alguém que não vive disso, que não tem o conhecimento histórico, que é um novato nesse tipo de atividade, foi que o que havia sido feito foi perdido, né? E agora, então, vamos recomeçar do zero. Na verdade, do zero não, a gente recomeça do negativo para ver, para chegar ao zero e depois poder construir. Mas é um projeto de longa duração, né? E, portanto, não pode ser muito rápido. Não é o meu métier profissional, portanto, não é alguma coisa que eu tenho um domínio maior, como tenho como profissão. Mas eu sou um entusiasta de vinho, sou entusiasta de vinhos gaúchos, gosto de vinho de tudo que é nacionalidade, não tenho nenhum tipo de preconceito. Claro, tem vinhos que eu gosto mais, vinhos que eu gosto menos, tenho minhas preferências, como todo mundo tem. Mas uma coisa que eu acho muito importante dizer,
para todos aqueles que tomam vinho, que produzem vinho, que gostam de vinho. Qualquer vinho que eu encontrar numa loja de vinhos, num supermercado, numa vinícola, ele é sempre muito barato. Porque caro é fazer. Pois é. E por que caro é fazer? Mesmo que se faça em grande escala, mesmo as grandes vinícolas, porque tem um fator que é incontrolável, que é o fator tempo. Né? Então, se a safra vai ser boa, se a safra vai ser ruim, se vai vir uma enchente, se vai ter deslizamento, se vai ter produção maior, isso o produtor de vinhos não controla. E o custo é alto. O custo de fazer um vinho é alto. De fazer um vinho fino é um custo muito alto. É custo de garrafa, é custo de rolha, é custo de manejo de propriedade, é custo de tudo que se imaginar. Então, quando a gente olha, às vezes, um vinho de R$90, R$70, R$80, acha que é um vinho... Não, ele é barato. Porque se a gente colocar racionalmente o valor que se exigiu para se produzir, chegar até ali, o local de compra, a gente vai ver que é muito parecido o preço de venda. Então, sob esse aspecto, fica sempre essa lição. Mas eu pretendo, sim... Retomar. Eu fiz uma safra 2020, foi uma safra excepcional. Eu colhi, engarrafei. E foi a última safra, mas não será a única. E agora vamos ver aí nos próximos 2, 3 anos a gente começa a retomar com efetividade aquilo que foi pensado lá em 2019. Dentro desse processo profissional, Armando, tu chegou a comercializar o vinho que tu engarrafaste? Não, eu não vendi. Ou tu utilizou mais para consumo, para presente? Na verdade, foi uma safra pequena, foi uma experimentação. Tenho que o resultado foi bom, e eu posso falar isso porque eu não sou enólogo, né? Então, o Anderson Schmitz e o Marcos Via que me assessoraram, fizeram um trabalho excepcional e entregaram um produto, na minha avaliação, de excelente qualidade. Pelo menos está de acordo com o meu gosto. Mas não tem quantidade para comercializar, né? Ele é uma produção pequena, artesanal. Sim. Como até agora é a única safra, também tem um certo interesse em guardar alguma coisa para ver também como é que ele se comporta na garrafa ao longo do tempo. Então, né, é presente para amigos. Sim. Né? É um estoque pessoal guardado para que daqui a alguns anos a gente veja o que tem, e sempre na expectativa de que as próximas safras então aconteçam e que aí sejam melhores que a de 2020. E a materialização da realização de um grande projeto, né? Porque ver o vinho ali engarrafado, ver o produto final também é a conclusão de um grande projeto, né? Que passa por estudos, né? Por toda uma etapa importante da tua vida, né? Racionalmente não é um negócio a se fazer. Mas nem tudo que a gente faz na vida é racional. Pois é. Tem que ter um projeto, tem que ter um desafio, e foi isso que me desafiou. E por isso, então, que eu quis tanto empreender dessa forma. Mas, enfim, tive esse percalço, um tropeço, não dependeu de mim, dependeu de fatores incontroláveis, e eu tenho uma tranquilidade muito grande, embora não tenha ficado nem um pouco satisfeito com o que aconteceu, mas a tranquilidade é que eu não poderia fazer nada para evitar o que aconteceu. Porque quando na vida algo acontece de ruim e eu me dou conta que eu poderia, por zelo, ter evitado, o sentimento negativo ele é muito grande. Mas nesse caso, fica só a lástima de que tenha acontecido algo que foi prejudicial, mas que eu não tinha nenhum controle. Essa foi uma etapa importante, né? Porque nós vamos fazer bons programas aqui e muitos convidados gostam de vir porque a gente tem um jeito diferente. A gente já tomou vinho com pré-candidatos a governo do estado, já fumamos charuto. Você ainda fuma charuto, Armando, de vez em quando? Fumo. Teve uma vez que tu ensinaste toda a audiência. Eu gosto. Eu acabo não... Como o charuto é um hábito de introspecção e de relaxamento, e eu não tenho tido muitos momentos para que isso aconteça, eu faço tempo realmente que não, mas eu continuo gostando bastante. Agora, além da caminhada, a gente falou dos teus exercícios físicos, né? Tu encontraste também nos livros também um grande momento, né? De amadurecimento, né? De introspecção do Armando, né? Eu gosto muito de livro, e hoje é tão interessante isso, porque eu fui um leitor voraz. Na minha infância, na minha adolescência, até porque não tinha outra coisa a fazer, né? Porque não tinha TV, poucas possibilidades, e aí encontrei nos livros bons companheiros. Li muito, e sempre gostei. E vejo que isso é tão interessante, né? A gente fala das gerações novas, que não conseguem prestar atenção, que são dispersas, que não se concentram, E eu procuro ter uma rotina de leitura diária. E é engraçado porque, mesmo com um histórico, mesmo sendo uma geração
X. Às vezes eu estou no meio de uma leitura e pego meu celular para dar uma conferida sem nenhuma necessidade. E às vezes, em pegar o celular, eu começo a mexer em alguma coisa, quando eu vejo, passou meia hora e eu não percebi a passagem do tempo. Hoje, eu quando vou ler, eu deixo o celular no silencioso, Distante. longe de mim, e procuro ler um número X de páginas ou um número mínimo de tempo. E vou dizer que tem dias que não é fácil. Eu tenho que fazer realmente um esforço grande para me manter concentrado na leitura. Eu gosto muito de ler antes de dormir, porque é uma maneira de desacelerar o meu pensamento e me concentrar na leitura. Só não pode ser um livro muito bom, porque aí eu não consigo parar de ler. Sim. Mas eu costumo agora criar esse hábito de ir na cama, já deitado, né, pego um livro, leio geralmente 30, 40 páginas, dá mais ou menos 1h30 de leitura, e aí, conforme, claro, a densidade do livro, da obra, e tem feito bem. Então eu procuro manter isso, acho que é muito importante. Para mim funciona. Armando Perim, advogado, sempre nosso comentarista, mas hoje a gente queria ouvir um pouco do Armando Perim, porque depois ele entra aqui fazendo perguntas, fazendo análise, e a gente tem que sempre atualizar, né, a vida desse grande parceiro nosso, né, dos nossos projetos. A gente gosta muito do Armando e nosso telespectador, nosso ouvinte, nossos convidados também se sentem muito à vontade com o Armando por toda a atuação e porque aprendemos muito também com o Armando Perim. Muito obrigado, Armando, por estar aqui conosco, para tantos ouvintes do Rio Grande do Sul, aqui para as nossas rádios. Rádio Pampa, FM 97.5 em Porto Alegre, região metropolitana, Rádio Imembuí, lá para os municípios da região central do estado, Santa Maria, Restinga Seca, toda a turma da região central. Vale do Taquari, na Rádio A Hora, lá de Lajeado, Taquari, Teutônia, Arroio do Meio, aqueles municípios queridos do Vale do Taquari. Os municípios da Zona Sul, da Costa Doce, que nos acompanham pela Rádio Acústica. Muito obrigado, Armando. E agora, nos próximos convites, nós vamos começar, nas próximas semanas, ouvir os projetos, né? A gente chama de pré-candidatos, mas é interessante ouvir os projetos, né, que vem por aí, né? Lembro da Juliana Brizola, nos detalhou todo como ela sonhava com as escolas de tempo integral do vô Leonel Brizola, né? E a gente vai ouvindo projetos. Lembro do Gabriel Souza, que a gente ouviu também, que ele falava muito sobre a questão de busca de inovação do serviço público e facilitar para o contribuinte, né? Depois a gente viu se realizando ele como vice-governador. Então vamos ouvir propostas de Estado, porque a gente sabe que os players que vão passar por aqui, daqui a pouco vão estar governando. E se a gente tem essa possibilidade de conversar, dividir com a nossa audiência na internet, que acompanha pelo YouTube, mas também com as rádios, um meio bem democrático para a gente conversar, é sempre muito bom. Então, agradecer, Armando Perim, tua participação hoje em Carreira Solo, e também tu já sabes que vai ser convidado aí, conforme a tua agenda, quando estiver aqui. O local é um local querido, né? Que mexe com a tua nostalgia, porque aqui a gente está no prédio 7, prédio onde eu me formei aqui em jornalismo, na PUC, mas se a gente caminhar um pouco reto, já é o prédio 11, né? Prédio que o Armando... Que ano se formou, Armando? Eu me formei Eu terminei o curso em 94, sim, mas colei grau em 95. 95. Consegue ter uma memória afetiva quando passa por aqui? É um lugar que mexe contigo aqui na PUC? Eu adoro a PUC. É. Eu estudei no Colégio Rosário, e eu adoro o Colégio Rosário. Aliás, eu digo que o tempo em que eu estudei no Colégio Rosário foi seguramente o tempo mais feliz da minha vida. Que legal. Pela idade, pelos colegas, pela experiência, e na PUC também foi muito feliz. Eu tive uma gama de professores excepcionais. Uma vez eu fiz uma conta, eu acho que dos 98 professores que eu tive na Faculdade de Direito, eu daria nota 9,5 para cima para 90. Olha, isso é bastante, hein? E eu não tive nenhum professor que, de alguma maneira, tenha me frustrado. Claro que alguns cativam mais e tal. Então fiz grandes amigos, grandes colegas, professores, enfim.
Esse local mexe muito comigo, assim. Eu gostaria de ter um escritório aqui dentro da PUC e trabalhar aqui. E é legal, enquanto a gente está falando aqui, É. né, Armando, a gente vê essa movimentação dos estudantes, né? Dos estudantes da noite, voltando aqui, o odonto aqui, a comunicação, publicidade, à frente prédio das letras, na frente do direito. Antes era filosofia aqui, que muda muito também os É uma os volta cursos, ao passado, né? porque eu me enxergo legal, nesses meninos e meninas que passam aqui. Um dia fui eu, né? Exatamente. Então tem essa nostalgia, A assim. gente ficava nesses muros aqui, depois da aula, conversando com os colegas. Mas agora tá bem mais aprazível o campus, né? Tá legal mesmo. Armando Perim, muito obrigado e até o teu retorno aqui com os nossos... A gente vai fazer 2 momentos, pré-candidatos ao Senado e pré-candidatos ao governo do Estado. Vão se revezar aqui, a gente vai fazer 1 horinha. Claro, se o Armando trouxer vinhos e a gente sempre cria momentos, né, que o Armando explica, inclusive os pré-candidatos a governadores, né, que embora se debrucem ao estudo do estado do Rio Grande do Sul, muitas vezes não tem a oportunidade de conhecer os vinhos do Rio Grande do Sul, né? Então vamos ver se a gente valoriza aí alguns vinhos gaúchos. Hoje a gente consegue ter vinhos de praticamente todas as regiões do estado? Todas as regiões. Armando. Assim eu digo para valorizar, se a gente quiser trazer aqui para valorizar alguma região. Enquanto tu fala, eu fico pensando quem poderia trazer um vinho da Zona Sul e tal, já tá tudo mapeado. Isso. Mas quero só dizer o seguinte, que no que depender de mim vai demorar mais que 1 hora, porque a gente tem que conversar tomando vinho. Né? O vinho entra, a verdade sai, A verdade sai. Não, e isso é impressionante, né? Eu gosto de reassistir alguns episódios, o começo, assim, né, tudo mais formal. Passa 30, 40 minutos de programa, a gente já tem bastidores históricos. E isso que é o legal, né, dos programas de rádio e do formato podcast, que ele é melhor do que um cafezinho num gabinete institucional, né? É uma oportunidade de a gente conhecer um pouco mais a pessoa através de uma gravação e através da perspectiva do que os outros estão acompanhando. É um formato interessante também para as pessoas acompanharem, né? Eu sou um grande consumidor de podcast. Eu, na minha atividade física, faço todos os dias. Quando vou almoçar, geralmente eu almoço sozinho durante a semana. Então eu estou sempre ouvindo algum podcast de alguma coisa. Hoje eu vi 3. Um de manhã cedo na esteira, um na hora do almoço e um estava aqui vindo para cá, cheguei um pouco mais cedo. Então eu realmente gosto do formato. Isso é muito importante, realmente. A gente... agradece o Armando Perim e vamos nas próximas semanas aí organizar nas noites de terça-feira esses nossos convidados que já conhecem o nosso estilo, né? É um estilo um pouco mais informal, mas sempre respeitador, né? Sempre respeitando todas as bandeiras, as opiniões, tendo um papo, né? Colocando um pouco da nossa curiosidade para ir esquentando as próximas eleições, e esse é um período que os pré-candidatos ainda podem falar com tranquilidade, depois entram as restrições que a gente tem, fica um período um pouco mais complicado. Obrigado, Armando Perim, e até os nossos pré-candidatos, mas é sempre bom atualizar um pouco da vida do Armando Perim, que, olha, da outra vez que a gente fez o podcast, a quantidade de prefeitos, assim, do interior, vi que jogam teu nome, porque hoje eu fiz um teste, jogar teu nome no Google, tá lá o episódio. Sem dúvida. E acaba sendo uma oportunidade, né? Claro, uma oportunidade de pessoas que te conhecem, querem te conhecer um pouco mais, como tu pensa da vida, tá ali, né? O Dr. Google deixa ali organizadinho para as pessoas acompanharem. Obrigado, Armando. Te agradeço, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Voltamos na próxima semana. Tchau!